Bom dia, mais um dia aqui no nosso devocional, um sábado maravilhoso para vocês, um sábado cheio de alinhamento, assim como nós vamos fazer, que hoje o nosso devocional, o título é Alinhamento Mental. Poderoso, hein? Ainda não li, vou ler aqui com vocês. Hoje a leitura está em João 31, 11 e 12 e Marcos 6, 30 a 44. Deixa eu abrir aqui o Marcos 30. Marcos 6, Marcos 30. Marcos 6, de 30 a 44. Então, que hoje o seu dia seja um dia extraordinário, que a gente faça esse dia ser, né? E aí, lá em João 3:11 diz assim: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como creres se vos falar das celestiais? Olha aí, guarda essa palavra. Lá em Marcos 6, 30 a 44, diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama. Assim que assentaram em grupo de 100 e de 50, tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-lhes aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, a fé consciente e transcendente nos convida para uma jornada além da lógica humana. A gente ainda vive muito, gente, pela lógica humana. Tudo só o que os nossos olhos veem, né? E foi o que ele falou aqui. Se eu falo de coisas terrestres e vocês não crêem, imagina se eu falar e como é que vocês vão crer em coisas celestiais. Além da lógica humana, onde a compreensão espiritual se manifesta em milagres e transformações. Jesus, ao multiplicar os pães, nos ensina que a gratidão é a chave que abre portas para o sobrenatural. Porque foi quando ele levou, olhou para o céu e deu graças. E aí fez essa multiplicação para que todos comessem e ainda sobrassem. Então, a chave para abrir a porta do sobrenatural é a gratidão. Então vamos ser gratos no dia de hoje por tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem, as coisas boas, as coisas ruins. Então vamos dar graça por tudo.
Ele nos mostra que ao agradecer, o pouco se torna muito. E assim a matemática de vida transcende a lógica terrena. A parábola do semeador nos alerta sobre a importância de cuidar do jardim da nossa vida. A semente, que é a palavra de Deus, precisa de um solo fértil, um coração preparado para frutificar. Devemos discernir as sementes que permitimos crescer no nosso coração, pois o inimigo tenta plantar medo, dúvida e incredulidade. A verdadeira fé não nega a existência de problemas, mas o submete à autoridade divina. Quando Jesus acalma a tempestade, ele nos ensina que temos autoridade para acalmar qualquer tempestade na nossa vida, desde que possamos descansar em meio a ela. A fé é violenta por natureza, pois assume riscos sabendo que Deus é fiel e pode fazer o impossível. Jesus nos comissiona para alimentar as multidões, semear, acalmar tempestades e manifestar milagre através de nós. Ele nos lembra que a fé não se baseia na nossa força, mas na fidelidade daquele que prometeu. Devemos cuidar do nosso jardim, mantendo o foco naquilo que é importante e não permitindo que pensamentos errados nos desviem ou nos desalinhem do propósito divino. A sua mente pode ser um obstáculo para os propósitos de Deus, pois ela pode ser controlada pela natureza pecaminosa ou controlada pelo espírito. Escolha o alinhamento com os céus neste dia. Então hoje, gente, a gente precisa escolher esse alinhamento mental, esse alinhamento dos céus, da gente ter essa fé, entendeu? De que às vezes a gente está no meio da tempestade, mas a gente sabe quem está conosco. E que as coisas vão se ajustar e que vai passar e que a gente vai conseguir. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente para que a gente tenha essa mentalidade, esse alinhamento com os céus no dia de hoje. A frase, meu Deus, que tem aqui é assim: a fé não nega a existência de um problema, mas nega ao problema um lugar de influência. Então, que hoje a gente negue esse problema, que seja esse lugar de influência na minha vida. Nós vamos negar isso, ele não tem influência sobre a minha vida. A minha fé é muito maior do que ele. Amém? Então, vamos orar? Senhor, ajuda-me a cultivar uma fé consciente e transcendente, que eu possa discernir as sementes que crescem em meu coração e a que eu possa discernir as sementes que crescem em meu coração e manifestar os seus milagres na minha vida. Que a minha fé seja firme, submetendo todos os problemas à sua autoridade. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos colocar esse nosso problema, mas a gente vai negar esse problema nesse lugar de influência. A nossa fé é muito maior do que isso, né? A nossa fé, ela transcende qualquer lógica humana. Então, haja com fé. Não haja com medo, não haja com dúvida, haja com fé. Bom dia! E hoje nós vamos trabalhar a nossa mente alinhando com os céus nesse dia. Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que crer quando falar das coisas celestiais. E acreditar, né? Que quem está conosco é maior do que todas as coisas. Então, bom dia para vocês e até amanhã.